É um assunto, esse é um assunto é um assunto mais complicado, mais que reforma tributária e tal, é a questão da Previdência. Vamos lembrar, o governo Lula, no início do seu governo, em dezembro de 2003, aprovou uma reforma da Previdência, Ricardo. Você deve se lembrar. E foi comprovado na ação penal 470 que os votos foram comprados. Durante o processo do mensalão, os desembolsos, os saques bancários e a votação de um grupo de deputados teve uma vinculação direta. Inclusive o ministro, no voto dele, vocês podem conferir, o ministro Celso de Mello, naquele momento, ele disse, da ação penal 470, quando fez essa associação, que deveria ter sido anulada a eleição, a votação, melhor dizendo, porque ela foi com dinheiro de propina e tal. Depois, o julgamento foi tão longo, começou em agosto, dia 2 de 2012, foi até 2014, 2 anos, e com uma composição distinta do Supremo. Nós somos o único país do mundo que o julgamento começa com uma composição e termina com outra. Coisas do Brasil, que é esse país fantástico e tal. Agora, mexer nisso é muito complicado, mas tem de mexer, a grande questão. Se não vai mexer até outubro, porque temos as eleições municipais, isso vai certamente vai ser apreciado depois da eleição de outubro e tal. Agora, são regimes totalmente diferentes, o regime público, do servidor público, como o do seletista. Tal. São situações diferentes, inclusive com contribuições distintas. Então, e também algumas coisas são carreiras de Estado. Então, a coisa é muito complexa, tem que ter uma ampla discussão. A questão que se coloca, e tem alguns também que recebem a aposentadoria sem ter ocorrido ao longo do tempo uma efetiva contribuição. Essa é uma discussão séria. A Previdência Social acaba servindo como renda mínima também. Então, e tem alguns estados que isso está muito claro. Tem certos estados do Brasil, se você for recortar, ela é superavitária. Em outros, ela é deficitária. E no conjunto, ela é deficitária. Portanto, é uma discussão técnica, econômica, política. Precisa ser feita com dados, não na base do chutômetro e tal. Um deles, por exemplo, é impedir as aposentadorias falsas. Lembra da Georgina? Para pegar um exemplo e recordar ao nosso telespectador, entre outros tantos escândalos de aposentadorias e tal. Então, a coisa toda é muito complicada, é necessária uma discussão séria, tem de ser feita, não adianta panfletarismo, dizer que não pode mexer. Agora, aquilo que eu falei anteriormente, só é possível exigir esforços do conjunto da população brasileira quando você fecha os buracos que levam à corrupção do Estado brasileiro. Você não pode exigir sacrifícios com a corrupção que existe no Brasil. O Brasil é o estado mais corrupto do mundo ocidental, inegável. E o que ocorreu nos últimos anos do Brasil não é na história do mundo ocidental, não há na história do mundo o que ocorreu. Portanto, feche-se as torneiras da corrupção do Estado, apure tudo o que ocorreu, coloque na cadeia os mandões. Eu já citei 2 vezes o chefe aqui, né? E aí sim peça sacrifício e faça uma discussão não panfletária, mas econômica e política sobre a Previdência.